E sou o recruta 74 do pelotão 6 da Alpha People. Vamos hoje falar de classes, atributos, instâncias e métodos em C#. Passamos então a uma pequena apresentação que eu vou fazer, seguido depois do exemplo do exercício em Visual Studio, feito pelo meu colega Pedro Guedes. A nossa apresentação começa com a definição de classe, que é um modelo para reproduzir objetos, tal como usamos uma planta para um edifício, uma receita para fazer um bolo ou peças de Lego para uma construção. As classes representam objetos e, como qualquer objeto, possuem atributos, que são as características que os definem. É o caso da cor de um carro, do tamanho de uma peça de roupa ou do formato de uma peça de Lego, como as que vimos há pouco. Se alterarmos estes atributos, não deixamos de ter objetos idênticos, embora com características diferentes. Com a classe definida, podemos criar uma instância que aponte para um objeto. Assim, a partir dessa referência, podemos manipular o objeto em qualquer ponto de execução do programa, como no exemplo meu Lego que vemos abaixo. Por último, as nossas referências em si são os métodos, ações que os objetos podem desempenhar. Estas ações são constituídas por um conjunto de instruções. De seguida, o meu colega Pedro Guedes vai então fazer o exemplo em Visual Studio para um controle de velocidade máxima. Vou passar a palavra ao Pedro então. Boa tarde, o meu nome é Pedro Guedes e eu sou recruta número 77 do pelotão 6 da Alpha People. E estou aqui para poder-vos dar então um exemplo prático na utilização das classes. Como o meu colega já pôde adiantar, nós vamos então utilizar o exemplo de radares de velocidade. Nesse caso, o nosso programa vai simular os radares que nós já, com certeza, encontramos nas estradas portuguesas. E são bastantes. Já encontramos esses radares nas autoestradas e até em estradas nacionais, ou muitas vezes em estradas locais. Todos eles funcionam da mesma maneira. Na realidade, tem um sensor que consegue detectar a velocidade a que o veículo se move e quando o veículo excede a velocidade que está limitada com uma velocidade máxima, ele tira uma fotografia para posteriormente sermos autuados. Este programa vai simular isso mesmo. Embora o nosso computador não tenha um sensor de velocidade, nós vamos simulá-lo ao introduzirmos o valor a que o carro estaria a passar no momento. A partir daí, o nosso programinha muito simples vai, por ele mesmo, verificar se o utilizador, neste caso o carro, se excedeu a velocidade ou não e a partir daí tirar ou não a fotografia. Mais uma vez, como isto é um computador muito simples e o vosso também o será aí, o que ele fará, na realidade, é imprimir-nos uma mensagem no ecrã a dizer se o utilizador, neste caso o condutor, excedeu ou não o limite de velocidade estabelecido. Ora bem, no meio disto tudo, um radar de velocidade pode muito bem estar então numa autoestrada ou numa estrada local. E se repararmos, os limites de velocidade são diferentes, mas os radares são exatamente a mesma coisa. Portanto, nós temos apenas aqui uma característica que muda, que é a velocidade máxima. Portanto, essa vai ser a característica, a propriedade especial do nosso programa. Nós só precisamos de um radar. Ou demais, iguais, só que têm que analisar velocidades diferentes. Eu passo-vos a explicar. Para isso, vamos então passar para o nosso ambiente de programação, ao qual já estaremos com certeza habituados, Microsoft Visual Studio 2013. E eu vou abrir aqui um programinha, portanto o nosso simulador, que já está programado. Muito simplesmente, onde reparar o seguinte, antes de mais nada vamos executar, ok? Eu faço uma coisa muito simples mesmo. Para a velocidade que o carro estaria a passar, neste caso, eu vou meter 20 km por hora. É lógico que ele não se queixou. Em qualquer estrada que eu saiba, pode-se andar a 20 km por hora, que eu saiba, não é? Poderá haver exceções. No entanto, se eu meter, sei lá, 90 km por hora, ele diz-me que tirou a foto, excesso de velocidade.
a velocidade máxima permitida na via seria 50 km por hora. Ok, vamos lá ver então. O que é que o nosso programinha na realidade faz? Podemos começar então aqui pela nossa linha 13, em que reparamos que criamos uma variável, chamemos assim para já, uma variável do tipo radar. Inteligente. Existe aqui qualquer coisa no nosso computador que diz que é o tipo radar. Posteriormente, vamos pegar nesse tipo de dado, que por acaso onde reparar que lhe dei o nome de radar localidade, e vamos estabelecer a sua velocidade máxima, ok? Eu não estou a inventar, eu pego mesmo qual é a velocidade máxima. Podem confirmar que eu posso chegar aqui e dizer que quero uma velocidade máxima de 60 km por hora, o que me apetecer, na realidade. Não exatamente o que me apetecer, porque eu pego-me um valor inteiro, se vocês forem ver nas especificações. Pronto, então, sendo um radar de localidade, eu vou estabelecer 50 km por hora como a velocidade máxima. Ora bem, posteriormente, da linha 17 à linha 23, pelo que vocês já tiveram a oportunidade de aprender com os meus colegas do meu pelotão, nós estamos aqui a imprimir então a tal mensagem no ecrã que nos vai pedir ao utilizador que queremos a velocidade. E vamos ler a velocidade que é pedida, atribuí-la, convertida em inteiro, claro, porque nós queremos um número, à nossa variável velocidade, e depois recorremos novamente a esta funcionalidade espetacular que nos faz tudo sozinho, que é analisar. Simplesmente só dizemos analisa, e depois o programa acaba aqui. Ou seja, de onde é que vem tudo o resto? Fantástico. Na realidade, a magia está toda neste tipo de dado com que estamos a trabalhar, radar, em que simplesmente basta-nos dizer: radar localidade, faz-me um favor, analisa-me a velocidade detectada. Aqui, como podem ver, eu pego uma velocidade detectada, que é passada pela variável velocidade, e a partir daí eu simplesmente sabe se é correto, se não é, se tem que tirar a fotografia, e se tiver ele tira. Ok, tudo sozinho, a partir de um único comando. Este comando é o nosso método, a tal questão. Métodos, como já tiveram também a hipótese de aprender com o nosso colega, métodos, portanto, são coetâneas de instruções. Aqui dentro do nosso analisar há um conjunto, uma coetânea de instruções que fazem esse processamento todo que na realidade nós não precisamos de estar sempre a repetir. Porque imagina que eu quero instalar um radar. Só que em vez de ser numa localidade, eu vou instalar esse radar numa nacional. E essa nacional, no trecho onde o radar vai estar, tem uma velocidade máxima, por exemplo, de 90 km por hora, não é? Então, vamos lá. Não se preocupem com estes dados que estão aqui, que eu vou passar a explicá-los posteriormente. Então, o que é que acontece? Vamos estabelecer para o nosso radar da nacional a velocidade, a velocidade de 90 km por hora. Ora bem, então, dentro deste mesmo código, imaginemos que queremos analisar não a velocidade dentro de uma localidade, mas a velocidade naquele ponto da nacional. Então, chegamos aqui e dizemos, não, vamos analisar esta velocidade caso estivéssemos a passar na nacional e não na localidade. Vamos correr e ver o que é que acontece. Portanto, se eu inserir se eu inserir os 90 ou os 100 km a hora, o que é que acontecerá? Ele provavelmente vai-me tirar duas fotos, porque vai-me fazer a análise da velocidade dentro da localidade e fora da localidade. E aí temos, portanto, na primeira linha, na instrução que nós temos, então, na linha número 24, podemos ver que ele analisa-me a velocidade na localidade. Na instrução número 25, analisa-me a velocidade
na Nacional. E podemos mesmo confirmar que realmente ele analisa as diferentes velocidades que foram estabelecidas para cada uma delas. Ok. Como é que isto é feito? Muito simples. Vamos aqui condensar o nosso código para tornar mais fácil. Na realidade, eu utilizei então as classes. Nós utilizamos sempre as classes. Provavelmente não nos apercebemos ainda disso, mas quando nós iniciamos um novo programa, o Visual Studio faz-nos o favor de, digamos, formatar a nossa página de programação para aqueles essenciais básicos que iremos precisar. E então criamos a nossa classe programa. A nossa classe programa é o objeto em si do programa que vai trabalhar. Então eu só tive que criar uma nova classe, o radar. Então no radar, o que é que nós fazemos? No radar nós temos a nossa velocidade máxima. A nossa velocidade máxima, que tem este aspecto assim um bocadinho engraçado, não é nada mais, nada menos que uma variável. Então o que é que temos aqui? É uma variável pública. Porquê? Porque se ela não fosse uma variável pública, ela ia cingir a esta classe. Ou seja, se nós viéssemos aqui agora ao nosso programinha, onde utilizamos a velocidade máxima, ele não ia reconhecer a variável. Porquê? Porque ela só ia trabalhar dentro da classe onde estava definida. Era privada, então. No entanto, se nós chegarmos aqui e metemos a nossa velocidade máxima como pública, portanto, utilizando a palavra reservada public, ela passa a ser reconhecida fora do programa. A seguir, declaramos a velocidade máxima, com tipo de dados inteiro, nada novo para nós, penso eu, e o nome dela, cá está a velocidade máxima. Get and set, palavras reservadas para dizer ao compilador do C# que esta variável vai permitir atribuição e leitura. Ou seja, quando nós atribuímos a velocidade de 50 km por hora, ela vai fazer um set à variável, vai-lhe atribuir um valor. No entanto, se nós quisermos imprimir a velocidade máxima, e isso acontece mais à frente, como vão ver, ela vai-lhe fazer o get. A seguir, utilizamos os nossos métodos. Métodos não deixam de ser nada mais, nada menos do que funções. São funções que têm, portanto, uma coetânea de instruções. Neste caso, eu tenho aqui gravado simplesmente uma comparação com o resultado. E sempre que eu quero executar estas linhas de código, da linha 41 à linha 44, eu tenho que lhe chamar de alguma maneira. Então eu atribuo-lhe um nome. E o nome que eu atribuo está aqui, num cabeçalhozinho que a gente cria e que se chama analisar. Exatamente como a variável declarada atrás, temos de dizer que é público, que é para na classe exterior à classe radar, ou seja, noutras classes exteriores, eu conseguir aceder, senão não conseguiria. Vamos verificar que, se chamarmos aqui a analisar, deixa de ser conhecida. Porquê? Porque já não é pública, é privada apenas a esta classe. Ok? Mas não é isso que nós queremos. Vamos voltar a pôr o público. Por isso a palavra reservada, public. Não vou estar muito a estender nisto, até porque já tem noção que void significa nulo, zero, nada, vazio. Ou seja, eu posso chamar uma função e ela pode devolver um dado, tal como uma variável. Um método, neste caso. Neste caso, eu estou-lhe a dizer void. Porquê? Esta função não precisa devolver valores. Ela vai analisar certas condições e, em resultado delas, vai disparar os seus resultados. Ou seja, ela não precisa devolver valores, portanto, a sua devolução é nula. Não precisa, nada, vazia. Então, colocamos um void para saber que, na realidade, não vai passar nada. No entanto, vai ter que receber a velocidade que o carro passou, que é passada pelo sensor, no nosso caso, simulada pelo nosso aqui, readline, ou seja, somos nós que introduzimos o valor manualmente. Pronto. Simplesmente o que isto faz da linha 41 à 43 é analisar
se a velocidade que nós inserimos é ou não superior à velocidade máxima permitida na via. Caso contrário, ela vai tirar uma foto. Então, como é que ela vai tirar uma foto? Chama mais um metro. Não há nada como ser organizado, porque assim podemos tirar fotos as vezes que quisermos, não precisamos estar constantemente a escrever código para tirar foto. Ok? Se tivéssemos de tirar foto por outra razão, voltávamos a dizer tirar foto. Então, não exatamente obrigatório, mas melhor e mais fácil leitura para um programador, podemos utilizar a palavra reservada diz, que se refere dentro desta classe existe o método de tirar foto. Ok? Portanto, isto será a classe radar, ponto, o método de tirar foto. Ou seja, se eu, na realidade, eliminar este diz, o programa funciona igualzinho, sem qualquer problema. O nosso tirar foto, muito simples. Mais um método, tal e qual como este, mais um método. O que é o pair? É público, ou seja, mesmo fora da classe radar, que está aqui, eu posso chegar aqui e sem análise, imaginemos que eu quero tirar uma foto sem analisar por alguma questão, até para testes, quando se instala um radar tem que se testar, eu posso muito bem chegar aqui e dizer que o radar nacional faz-me um favor e tira-me uma foto. E ele está aqui. Se eu eliminar o public, mais uma vez, esta função não seria disponibilizada. Fora da classe radar, claro. Pronto, como nós, na realidade, não podemos tirar aqui a foto ao veículo, então simplesmente estamos a informar o utilizador que sim, houve um excesso de velocidade e já agora estamos a dizer ao utilizador a velocidade aqui, utilizando para isso o nosso placeholder, que vai-nos na realidade ser substituído pela variável que está no index 0, a velocidade máxima. Um pormenor, se já agora quiserem saber, eu tenho aqui 2 backslash. Porquê? Porque isto é um sinal de escape, ou seja, se eu escrevesse km/hora, isto é um comando, mesmo dentro dos nossos limitadores double quotes, isto é um comando, indica que vai haver um comando. Então, eu quando quero imprimir a verdadeira barra, eu utilizo um comando, e o comando é backslash, peço desculpa, barra, mais fácil, ok? Portanto, só para quem estiver a olhar e perguntar-se porque é que estará ali. Se perguntarem, reproduzam o que estão a ver, experimentem e vejam. Existem vários, vocês devem conhecer. Um deles, /n, faz enter, funciona, testem, /t, dá uma tabulação. Experimentem, é engraçado. E aqui temos, na realidade, o que é que nós fizemos? Nós criamos uma classe chamada radar e vamos condensar para ver, mais uma vez, facilmente o que está aqui. O que nós temos na nossa classe, podíamos simplesmente ter copiado e colado várias vezes, ou seja, eu se quisesse então fazer aqui, chamar o código do radar, podia muito bem, em vez de estar a criar uma classe, chegar aqui, copiava este código e chegava aqui, colava este código e como quero 2 radares, colava novamente o código. Os erros são porque as variáveis não estão declaradas aqui, contornável. Mas vejam bem a situação, temos 2 vezes o mesmo código, porque temos 2 radares. Se nós quiséssemos criar, sei lá, 50 radares, tínhamos que meter 50 vezes o mesmo código. Não é prático. Por isso utilizamos os métodos, os tais conjuntos de instruções, que são chamados sempre que queremos, portanto, repetir uma ação. Já por si, podemos verificar então que as classes é um conjunto, uma coletânea de métodos, de instruções e de propriedades, neste caso variáveis, se podemos assim chamar, que interagem entre si de uma forma simples, nos permite ser organizados, mais visível e muito mais prática. E é isto. Penso ter dado um exemplo muito prático e
Um abraço, boa tarde e até à próxima.